Por muito tempo, parecia que ter filhos era simplesmente o caminho natural da vida do ser humano, né? Então você nasce, você cresce, trabalha, casa e tem os teus filhos, né? Mas e se para algumas pessoas não ter filhos eh, também é uma escolha válida, né? Porque eu sou uma pessoa que eu desde cedo optei por não ter filhos, né? Eu optei por eu acredito desde os meus 20 anos, vou fazer 30 esse ano, eu decidi que eu não gostaria de ter filhos. Por que que eu não gostaria de ter filhos? Porque a gente abdica de muita coisa da nossa realidade, né, por conta dessa criança, né, por conta desse filho ou dessa filha. Então a gente abre mão de muitas coisas que a gente poderia aproveitar, digamos assim, para nós mesmos, sejam viagens, sejam bens, sejam, enfim, seja o que for, né, para dar uma vida digna para essa criança. E eu acho que assim, se é para você ter de fato um filho, que você dê uma vida digna a essa criança, porque não adianta tu ter um filho e criar essa criança de qualquer jeito. Tenha o mínimo de noção de que você vai ter que dar uma qualidade de vida melhor, pelo menos do que a que você teve para essa criança, né? Porque beira o ridículo tu com todos os métodos contraceptivos que existem hoje, tu ter um filho para essa criança passar necessidade, né? E, mas eu optei pelo caminho de não ter filhos, nem por essa questão econômica, porque eu acho que é tudo questão de organização. Mas eu sou um cara que eu gosto muito de viagens, de ter as minhas coisas, por exemplo, o meu computador, um PlayStation 5 que eu comprei recentemente. E são coisas que muitas vezes, quando você tem um filho, tu não vai ter condição de ter, porque tu vai ter que dar uma qualidade de vida para essa criança. E de forma alguma eu acho isso egoísmo da minha parte e da parte das pessoas que optam por essa decisão, porque a tendência, eu vou botar um gráfico aqui em algum lugar na tela, tá cada vez aumentando mais de pessoas que não tem ideia de ter filhos. Eu não acho egoísmo de forma alguma, porque é uma decisão própria, né? Que a gente toma pra gente mesmo. E esse é o ponto que eu quero chegar. Existem muitas pessoas, né, que elas vão te julgar pelo fato de tu não querer ter filho. E isso já aconteceu comigo muitas vezes, muitas vezes. Quando às vezes eu falo em público, né? Quando tá tendo uma conversa sobre ter filho, e daí as pessoas brincam, o Matheus é o próximo, não sei o quê. E eu falo, não, gente, não vai acontecer, eu não pretendo, né? Enfim, já tem gente que se ofende. E eu acho que essas pessoas, esse vídeo é meio que um desabafo sobre isso mesmo. Eu acho que essas pessoas têm que ter um pouco de noção de que a realidade delas é diferente da minha realidade. Que os objetivos delas são totalmente diferentes dos meus. E se elas querem ter filho, tá tudo certo. Só que eu não quero. O meu caso não é errado de não querer ter filho. E o caso dela não é errado de não querer ter filho. Só que eu quero poder ir viajar para fora do Brasil, eu quero conhecer o Brasil, né? Mais do que eu já conheço. E eu sei que se eu tiver um filho ou uma filha, enfim, até um animal de estimação que eu já tive, eu sei o quanto que isso dificulta. Porque não tô comparando uma criança com um animal de estimação, é um exemplo. Porque tu tem que dar o cuidado para essa criança, tu tem que prestar contas, digamos assim, não é prestar contas, mas estar pronto
para coisas que venham a acontecer, né? Tipo, uma criança fica doente, uma criança tem gastos que não são planejados. E até o fato de tu querer ir fazer uma viagem é diferente com uma criança, porque é uma pessoa a mais, tu tem mais gasto com logística, com hotel, com mala, com tudo. Então, eh, eu acho que as pessoas têm que começar a entender um pouco mais a decisão das outras pessoas e não julgar tanto, porque a gente não é obrigado a seguir o padrão que a sociedade impôs. Inclusive, tem um outro vídeo aqui, que eu vou deixar no card aqui, eu acho que é aqui, né? Sobre os padrões da sociedade, que é um vídeo que eu postei também, que eu acho que fala um pouco sobre emprego também, sobre tudo que a gente é tudo que é construído na nossa consciência pra gente seguir. E que a gente segue se a gente quiser, como é uma decisão, a decisão sobre ter filhos também é, né? Então eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência e de noção de que somos pessoas diferentes, temos idealismos diferentes e não se ofender e tentar mudar a cabeça da pessoa pelo fato dela discordar de um idealismo que tá impregnado na tua cabeça. Tu pode gostar, tu pode achar interessante ter um filho e tá tudo certo, mas eu não preciso, entendeu? E eu gravo esse vídeo em específico porque tem muita gente que se ofende, que não aceita, sabe? O fato de, tipo, de eu não querer ter filho. A pessoa te olha de cara feia. Se eu não quero pra minha vida, tu não tem que querer dar pitaco na minha vida. Tu pode discordar, tu falar, por quê, tal. Mas não me olhar de cara feia, não fazer coisas nesse sentido, porque às vezes os meus planos são bem maiores que os seus em outros âmbitos, né? Então, eu acho que as pessoas tendem a querer se intrometer demais nesses quesitos, principalmente religião, política, filhos, essas coisas. E eu acho que é bom as pessoas começarem a meio que aceitar isso, porque, como eu falei, essa tendência vem crescendo, né? E eu sei que, de fato, isso não é bom para a sociedade economicamente falando, porque é menos força de trabalho, enfim, né? Só que é uma decisão que eu tomei para mim, né? E não tô de forma alguma querendo ofender quem quer ter filho. Se você quer ter filho, super legal. Eu apoio. Eu quero que as pessoas sejam felizes do jeito que elas são, acima de tudo. E que não me julguem pelas minhas decisões. É basicamente isso. Então, eu acho que as pessoas têm que entender um pouco mais o que os outros, as decisões das outras pessoas. É sobre isso essa reflexão de hoje, né? Então, é, é, é meio que uma forma da gente conversar também, se vocês quiserem deixar nos comentários a opinião de vocês sobre, mas é uma forma minha de falar um pouco sobre esses sentimentos e sobre essas decisões que eu tomo para minha vida. Então, se vocês quiserem deixar a opinião de vocês, o que vocês acham sobre nos comentários, deixar um hype, se possível, né? Se inscrever no canal pra gente ter mais conversas como essas e compartilhar o vídeo para quem quer e não quer ter filho, que todo mundo é bem-vindo. E é isto. Eu queria falar um pouco sobre isso hoje, sobre a gente aceitar um pouco melhor as decisões que os outros tomam sobre a vida deles, né? Beleza, pessoal? Até a próxima. Boa noite, senhores, e nos sigam aí para mais conteúdos. Um abraço. Até mais.